Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Java. Esta é a aula de número 6. Hoje vamos falar mais sobre como representar cálculos aritméticos em programas, incluindo cálculo de potências e raízes. Depois, vamos praticar codificando a solução para o problema das médias em um programa Java. Você deve ter observado que não há operadores aritméticos para potências e para raízes em Java. Para isso, usamos as funções da classe MEF. Esta classe possui uma biblioteca de métodos para funções matemáticas. Para calcular potências, usamos o método pool desta classe, informando a base e o expoente dentro dos parênteses. Nesse exemplo, para calcular y, precisamos calcular x elevado à nona potência. Usamos para isso mef.pool e entre parênteses x, que é a base, vírgula 9, que é o expoente. Agora vamos pensar na expressão inteira atribuída a y. Saiba que em programas escrevemos expressões de forma linear, usando parênteses para agrupar os cálculos. Veja como fica essa expressão em Java. Como a multiplicação tem precedência sobre a subtração, não é necessário aqui o uso de parênteses. Portanto, a segunda opção é válida. Y será igual a mef.pool de x, 2 menos 2 vezes w dividido por 2. Assim, ambas as formas produzirão o mesmo resultado. Para calcular a raiz quadrada, temos a função mef.sqrt, de square root, onde informamos a expressão para calcular a raiz dentro dos parênteses. Suponha que tenhamos que calcular uma das raízes de uma equação de segundo grau. Então, para calcular x, precisamos calcular a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Informamos essa expressão, isso é, tudo o que está embaixo da raiz, dentro dos parênteses, de mef.sqrt. Para b ao quadrado, podemos usar mef.pool de b, 2 ou apenas b asterisco b. Agora vamos completar a equação. Aqui usamos os parênteses para delimitar o numerador e o denominador. Esses parênteses estão destacados em vermelho. Isso indica que o numerador e o denominador devem ser calculados antes para que a divisão seja efetuada. Vamos a um exemplo. Suponha que precisamos obter as 4 notas de um aluno e calcular as médias. Aritmética, soma das 4 notas dividido por 4, harmônica, 4 dividido pela soma dos inversos de cada nota, e geométrica, a raiz quarta da produtória das notas. Observe as sentenças em Java para cada média. Para a média aritmética, fazemos MA receber a soma das notas dividido por 4. Para a média harmônica, também não há dificuldade. Basta inserir a soma dos inversos das notas dentro dos parênteses do denominador. Para a média geométrica, precisamos calcular a raiz quarta. Dado que a raiz quarta de um número x é o número elevado a 1 sobre 4, precisamos lembrar que 1 sobre 4 se trata de divisão exata. Então, fazemos mef.pool de x, 1.0 sobre 4. Ou então, mef.pool x,
vírgula, 1 dividido por 4.0. A variável mg receberá math.poll do produto das notas como base e entre parênteses elevado a 1/4. Vamos ao NetBeans. Nosso programa lerá as 4 notas do usuário para calcular e exibir a média nas 3 formas: aritmética, harmônica e geométrica. Crie um novo projeto como desejar. Aqui usaremos o projeto já criado, nomeado Programador Java. Vamos criar um novo pacote chamado Semana 2 para incluir nossa classe. Para criar a classe, clique com o botão direito no pacote desejado. O nome pode ser Médias. Vamos completar o código da classe. Quanto às variáveis do problema, todas são frações. Todas foram definidas como do tipo float, inclusive as médias MA, MH e MG. Criamos o objeto scanner e incluímos as sentenças de importação. Para obter as entradas, inserimos mensagens instrutivas antes da sentença de leitura. E, em seguida, capturamos a entrada do usuário. Veja que usamos nextFloat, uma vez que as variáveis para a nota são desse tipo. Para cada média, fizemos os cálculos e, em seguida, apresentamos os resultados. Observe que temos aqui um erro de compilação. O compilador diz que perderemos precisão, uma vez que estamos atribuindo um valor double para uma variável float. Lembre-se, um double tem 8 bytes e um float 4. Não há como enviar 8 para 4. O que ocorreu foi que o método poll da classe math, que calcula a potência, retorna um resultado do tipo double. Para resolver o problema, basta incluirmos um caching com o tipo float entre parênteses antes da atribuição. Assim, o resultado de poll será convertido para float. Vamos salvar o projeto e executar com Shift F6. Observe que, se informarmos os valores 7, 8, 9, 10 ou quaisquer outros valores, como essas médias serão próximas. Nesta aula, vimos sobre o cálculo de potências e raízes quadradas usando métodos da classe math da API Java. Vimos que precisamos escrever expressões aritméticas em uma única linha e fizemos um programa para cálculo de médias. Pratique programação usando os programas exemplo e os problemas propostos no e-book do curso. Até a próxima aula!